Fãs de esportes, olha só, a gente já mostra pra vocês como é que vai estar a programação dos canais esportivos da Disney pra vocês. Nessa terça-feira, às 8 horas, tem Sport Center fazendo pré-jogo de São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras no Fox Sports às 9h15 da noite. E tem o pós desse jogo também, às 11h25 no Linha de Passe na ESPN Brasil. Bora pra quarta-feira, sim, já vai anotando. Na quarta-feira tem o pré no Futebol na Veia, pré-jogo de Olímpia e Flamengo. O pré-jogo começa às 6 horas, 7 horas no Fox Sports Olímpia e Flamengo. E tem o pós-jogo, pra gente falar muito do que aconteceu na partida no Sport Center às 9h10. Ô, semana boa, hein? Ah, e não acabou não, porque na quinta-feira tem muito mais, viu, Edu Elias? Tem o pré no Sport Center da partida do Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. O jogo é no Fox Sports, às 9h15, o pré na ESPN Brasil e o pós também na ESPN Brasil, no Sport Center, às 11h25. A gente segue o nosso Sport Center falando agora de São Paulo e Palmeiras. Oi, fã de esportes, mais um clássico, São Paulo e Palmeiras agora pelas quartas de final da Conmebol Libertadores e um Palmeiras que, claro, inicia a semana já bastante pressionado porque perdeu a liderança no final de semana e ainda não conseguiu derrotar esse São Paulo, desde que o técnico Abel Ferreira é o comandante aí do time. Bom, o Palmeiras está atrás de um fato novo. Que fato novo seria esse? Pois é, Bibiana, o fato novo pode ser a escalação do Piqueires, o lateral esquerdo uruguaio, que vai substituir o Matias Vinha já apresentado como reforço da Roma, jogador que foi contratado justamente nesta janela de transferências aberta agora para que o Palmeiras reforçasse devido a essa perda na Libertadores, e não tem por que ter uma outra escolha, né? Afinal, o Palmeiras precisa de força máxima para jogar contra esse São Paulo, fatos novos nessa equipe, um time que pode ser diferente, que precisa mostrar um futebol mais versátil, um futebol com mais alternativas, em detrimento ao que a gente tem acompanhado recentemente, que é um Palmeiras que compete, mas ele tem um certo nível de competição. Esse nível de competição, esse sarrafo precisa ser aumentado, porque quando ele na temporada pegou adversários ou iguais ou melhores, acabou se complicando. Um deles o São Paulo. O Palmeiras acabou iniciando também essa semana, de certa forma, mais pressionado por conta até da publicação de uma das torcidas organizadas, com críticas aos jogadores e ao próprio técnico Abel Ferreira. Na sua opinião, isso pesa em campo para esse clássico? Não deveria, né? O Abel já está um pouco, digamos, vacinado, né? É a palavra da moda. Claro que a gente espera que, num bom sentido, essa seja a palavra mais bem utilizada, mas trazendo nessa metáfora, por quê? Porque ele já tem sofrido algumas críticas desde que o Palmeiras venceu a Libertadores e passou por aquele processo de ser eliminado no Mundial precocemente, as derrotas para o Flamengo e para o Defensa e Justiça na Supercopa do Brasil e também na Recopa Sul-Americana, a eliminação para o CRB, que foi muito pesada também na Copa do Brasil, perda do Campeonato Paulista aqui neste estádio para o São Paulo também naquele período. Então o Abel já tem convivido ali com pressão, com críticas, mas ele próprio também acaba se colocando numa condição que merece em alguns momentos questionamentos, né? Porque ele faz escolhas que, na minha visão, são tanto quanto equivocadas na escalação do Palmeiras, a forma como o Palmeiras joga. Então, se ele passar a ter uma outra visão e abrir um pouquinho a mente para mudar esse panorama do Palmeiras, talvez a relação dele com a torcida volte a ficar um pouquinho mais tranquila. Pela primeira vez também com todos os jogadores disponíveis, pode ter a volta do Rony, a volta do Luiz Adriano, os atletas que estão recuperados depois de longos dias aí no departamento médico e mesmo a possibilidade de contar com Gabriel Menino, que estava com a seleção olímpica, foi ouro com o Brasil, estaria então disponível. E, como você já disse, podemos ter a estreia então do uruguaio de 22 anos, o Joaquim Piquerez, que veio para ser essa peça importante, esse reforço importante para o Palmeiras, que busca então dar fim a essa sequência. Já são 5 jogos contra o São Paulo e claro que vai fazer uma estratégia levando em consideração que é um encontro de mata-mata, Conmebol Libertadores, esse jogo que a gente vai transmitir também todos os detalhes. Até mais, Fã de Esportes! Até mais, Viviana. Tá aí, ó. Tem negócio de tabu, hein? 6 vitórias em 8 jogos do São Paulo, quando o assunto é São Paulo e Palmeiras na Libertadores. 2 empates, nunca o Verdão venceu, 12 gols pró, 4 gols contra, vantagem na história sempre do São Paulo, que sempre avançou quando era mata-mata. E aí eu te pergunto, Gustavo Zupac,
Mais do que isso, mais do que a história, até a torcida, a principal torcida uniformizada do Palmeiras falou que tem que vencer, porque isso é uma vergonha, esse histórico. Mas mais do que o histórico, Zupac, o momento talvez dê a entender que o São Paulo vive um momento melhor que o Palmeiras? Chega com alguma vantagem? Depende do que você entende por momento, Edu. E essa é uma reflexão que a gente tem feito muito no futebol brasileiro, né? Para muita gente, o momento é a semana, é a última rodada. Se a gente pegar o último desempenho antes desse choque rei, que de fato será enorme para a história, um dos maiores da história desse clássico, o desempenho no final de semana do São Paulo foi um pouco melhor do que o Palmeiras. Não é porque o São Paulo venceu e o Palmeiras perdeu que o desempenho do São Paulo foi muito melhor. O Palmeiras não fez um jogo ruim contra o Fortaleza, em especial no primeiro tempo, foi um baita de um primeiro tempo. São duas das melhores equipes do campeonato, duas equipes bastante intensas. Assim como o São Paulo venceu uma grande equipe do campeonato, que é o Atlético Paranaense, uma equipe bem sólida, o Palmeiras perdeu para uma grande equipe também, uma das melhores do futebol brasileiro na atualidade, se não em nomes, em desempenho, que é o Fortaleza. Então, acho que o reflexo do final de semana, ele acaba sendo reduzido para o tamanho desse clássico. O que vai valer mais é justamente o preparo estratégico das duas equipes, porque assim trabalha o Abel Ferreira, assim trabalha o Hernan Crespo. Por exemplo, o São Paulo vai continuar com 3 zagueiros? Ou será que o Crespo cogita a possibilidade de voltar para uma linha defensiva de 4? Foi assim que o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras no último clássico em 0-0 e foi bem interessante, bem proveitoso para o São Paulo ter 4 defensores numa linha de marcação, porque o Igor Vinícius, que jogou de lateral aquele jogo, se jogasse de ala, teria muito espaço nas costas dele para o Wesley atacar. Então ele segurou o Igor Vinícius e matou o ataque do Palmeiras pelo lado esquerdo, né? O Wesley era o jogador mais aberto por ali. Estrategicamente deu certo. Agora, Daniel Alves deve voltar. O que é que isso implica na formação da equipe? Isso vale também para o Palmeiras. Então, mais do que o retrospecto, mais do que o jogo do final de semana, são os detalhes e o equilíbrio muito grande que vão ditar o ritmo dos 2 jogos, né? O primeiro no Morumbi e o outro no Allianz Parque. Ô Zupac, vamos ver então na tela também o retrospecto do Abel Ferreira contra o São Paulo. A gente mostra aí as equipes que o Palmeiras do Abel enfrentou mais de uma vez e não venceu. O Flamengo é uma dessas equipes com 3 jogos, também não tem nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas, o aproveitamento bem baixo ali de 11,1%. E contra o São Paulo são 5 jogos. E aí com 3 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 20%. E aí é o adversário dessas quartas de final que você vai acompanhar aqui nos canais esportivos da Disney. Zupac, se a gente coloca o time no papel, a gente consegue ver um São Paulo melhor, um Palmeiras melhor do que um São Paulo? E por que o Palmeiras não consegue desenvolver esse bom futebol que ele apresenta em outros jogos? Se a gente faz aquela velha comparação do 11 contra 11, quem é melhor, possivelmente o Palmeiras vai vencer esse duelo. Não acho que venceria com uma larga margem, acho que existe algum equilíbrio, a diferença foi maior, se a gente pensar nas duas equipes com o potencial disponível para o jogo dessa terça-feira, mas no papel o Palmeiras tem essa vantagem. O que eu vejo como o encaixe do jogo do São Paulo, do Crespo, contra o Palmeiras do Abel, vai muito pela intensidade, vai muito pela pressão, porque o Palmeiras costuma se dar muito bem contra equipes que possibilitam ao Palmeiras fazer o jogo da aceleração muito vertical, né? Aquela equipe que tenta sair jogando, que tenta ter um falso domínio sobre o Palmeiras, perde essa bola porque o Palmeiras marca muito bem a partir daí e acelera para castigar, para matar o jogo. Esse é o veneno fatal do Palmeiras do Abel. Mas o São Paulo do Crespo não tem dado essa oportunidade. Até mais do que isso. O São Paulo do Crespo, muitas vezes, consegue jogar com muita intensidade do meio para frente contra o Palmeiras do Abel e meio que anula, né? Eles meio que espelham essa ideia, né? Se a gente pensar, por exemplo, no último clássico, no 0-0, além da linha defensiva de 4, que eu falei, que funcionou para anular os lados do Palmeiras, o Crespo foi muito inteligente ao povoar o meio-campo, porque o Palmeiras vinha muito bem com os seus 2 meias, né? Veiga e Scarpa decidindo vários jogos. E com o meio-campo mais povoado, a faixa central bem ocupada, com muita intensidade, o Crespo matou outra arma do Palmeiras, né? Então, a intensidade do jogo e a pressão na bola tem sido receita interessantíssima para o Crespo tentar anular o Abel. Até aqui, ele não perdeu. O Flamengo vai enfrentar o Olímpia na quarta-feira, né? E vem